Jezabel é a principal transgressora na casa de Acabe. Foi ela quem introduziu a adoração de Baal. Baal era o nome do deus adorado em toda Canaã e Fenícia nos tempos antigos. Durante o período dos juízes, o culto a Baal entrou na vida religiosa judaica. A prática da adoração de Baal tornou-se difundida em Israel durante o reinado de Acabe, e a prática também afetou Judá. Diferentes partes adoravam Baal de maneiras diferentes, e Baal provou ser um povo altamente universal. Deus. Vários locais destacaram um ou outro de seus atributos e criaram seitas especiais do baalismo. Esses Baals locais eram considerados responsáveis pela agricultura, pelas criaturas e pela fertilidade da humanidade. O uso mais significativo do título no Antigo Testamento é a sua referência ao grande deus do panteão cananeu. Uma equivalência com Haddad, o deus amorreu, cuja natureza e funções eram quase idênticas, parece claro. Ela também matou os profetas do Senhor, incitou primeiro o marido e depois os filhos fazer o mal, uma maldição para o país, e todos aqueles que desejavam o bem para o seu país tinham uma maldição para uma mulher amaldiçoada. 3 reinados duraram seu reinado, mas agora, finalmente, seu dia chegou. Lemos sobre uma falsa profetisa na igreja de Tiatira que foi comparada a Jezabel e chamada pelo nome dela. Apocalipse 2 versículo 20. Mas tenho contra você o seguinte: você tolera a mulher Jezabel, que se diz profetiza e está ensinando e seduzindo meus servos a praticarem imoralidade sexual e a comerem sacrificados aos ídolos. Ela também era incrivelmente má. Ela desviou os seguidores de Deus, atraindo-os para a idolatria. Um fim terrível veio para ela, assim como aconteceu com Jezabel. Então a destruição de Jezabel pode ser visto como típico da destruição dos idólatras e perseguidores. Apocalipse 17 versículos 5 a 6. E na sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe de prostitutas e das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, fiquei muito maravilhado. Um general chamado Jeú estava vindo buscá-la. Jeú não era uma pessoa comum. Ele foi o tipo de julgamento que Deus colocou sobre a família de Jezabel. Tudo isso aconteceu com Jezabel por causa de um acontecimento: o assassinato de Nabote. Jezabel assassinou um homem chamado Nabote para roubar sua propriedade, e o profeta Elias havia colocado uma maldição sobre ela e sua família. Nabote era um jezreelita. Ele possuía um vinhedo em Jezreel, situado perto do palácio do rei Acabe. Por estar tão perto do palácio, Acabe achou que seria uma boa ideia virar a casa de Nabote vinha em uma horta. Portanto, o rei propôs compensar Nabote pela sua vinha ou fornecer-lhe uma vinha muito melhor em outro local. Contudo, Nabote não quis renunciar à propriedade que herdara dos seus antepassados, e ele declarou que o terreno não seria vendido a qualquer preço. Incapaz de adquirir a vinha de Nabote, Acabe ficou taciturno e voltou para sua casa em um humor sombrio e raivoso. O acesso de raiva do rei fez com que ele se abstivesse de comer. A rainha Jezabel descobriu que seu marido estava descontente dentro do palácio e questionou ele sobre o motivo de seu humor. Acabe contou-lhe a história de Nabote. Jezabel assegurou-lhe que, enquanto permanecesse rei, ele poderia ter o que quisesse: o mundo. Então ela lhe garantiu que cuidaria disso pessoalmente, dizendo: levante-se e coma. Alagrar. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. 1 Reis 21 versículo 7. Jezabel então tomou as providências necessárias para se livrar de Nabote. Primeiro, ela forjou cartas supostamente do rei, instruindo os nobres e anciãos para proclamar um jejum e colocar Nabote em um lugar de destaque entre o povo. 2 canalhas seriam posicionados perto de Nabote com a missão de acusar falsamente ele de amaldiçoar a Deus e ao rei. Nabote seria levado para fora da cidade, onde seria apedrejado até a morte. Essas acusações foram completamente inventadas. A conspiração diabólica contra Nabote foi bem sucedida. Devido ao fato de que uma sentença de morte não poderia ser executada com base em apenas uma testemunha, Jezabel tomou as precauções necessárias para plantar 2 testemunhas falsas. Assim, ela cumpria a lei quando lhe era conveniente. Foi quando ela conseguiu manipulá-lo de uma forma que tornou mais fácil para ela mentir, roubar e assassina. Uma parte particularmente odiosa do plano de Jezabel foi a proclamação de um dia de jejum, usando uma cerimônia religiosa para encobrir sua intenção assassina e garantir que a morte de Nabote presença foi difamada ao extremo. Quando a rainha soube que Nabote havia morrido, ela informou a Acabe que ele agora poderia assumir o controle da vinha de Nabote, o que Acabe fez com muito prazer. Por causa do chocante assassinato de Nabote por Acabe e Jezabel, Deus condenou ambos. O profeta Elias dirigiu-se ao monarca para entregar uma palavra de Deus.
Na verdade, Elias cruzou-se pela primeira vez com Acabe quando o rei estava inspecionando a vinha. Ele havia roubado. O profeta perguntou ao povo: vocês não mataram um homem e confiscaram seus bens? Assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberá seu sangue, sim, o seu. A seguir, Elias profetizou que o Senhor traria desastre à casa de Acabe e que o Senhor faria com que todos os homens da família de Acabe morressem e fossem devorados por animais selvagens em vez de receber um enterro honroso. Acabe, seu marido, foi morto numa batalha contra os sírios. Como sucessor de Elias e profeta por direito próprio, Eliseu iniciou a cruzada de Elias. Eliseu nomeou Jeú como rei de Israel. Jeú já havia se desfeito do filho de Jezabel, Jorão. Jeú puxou seu arco com força total e atirou em Jorão entre os ombros. A flecha perfurou seu coração e ele caiu em sua carruagem. Aqui vemos Jezabel desafiando o julgamento que está por vir. Ela sabia que Jeú havia executado seu filho e que ele havia jogado seu cadáver na casa de Nabote. Conspirar de acordo com a palavra do Senhor, e que ele estava vindo agora para Jezeel, onde ela não podia deixar de esperar ser o próximo a cair como sacrifício à espada furiosa de Jeú. Jezabel ouviu falar disso e agora vê como ela encontrará seu destino. Ela se posicionou numa janela na entrada do portão para confrontar Jeú e desafiá-lo. Ela não escolheu se esconder como alguém faria se estivesse com medo da vingança divina. Em vez disso, ela se expôs a isso e recusou recuar. Ela zombou do medo. Veja como um coração endurecido contra Deus tentará enfrentá-lo, mas nunca alguém endureceu seu coração contra ele e prosperou. Em vez de demonstrar humildade e luto pelo filho, ela pintou o rosto para poder parecer com ela mesma, isto é, grande e majestosa, na esperança de que isso intimidasse Jeú, fazê-lo perder prestígio e encerrar sua carreira política. O Senhor Deus ordenou ao seu povo que raspasse a cabeça e se envolvesse em saco. Mas veja, pintando e vestindo, andando contrariamente a Deus. Isaías 22 versículos 12 ao 13. Portanto, naquele dia o Senhor Deus dos exércitos te chamou ao choro, ao pranto, ao barbear a cabeça, e a usar saco em humilhação. Em vez disso, há alegria e alegria, matança de bois e abate de ovelhas, comer carne e beber vinho, dizendo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Um dos sinais mais seguros de ruína é um coração impenitente em tempos de adversidade. Deixe aqueles que confiam nas aparências externas se examinarem no espelho. Ela não tremeu diante de Jeú, instrumento da vingança de Deus. Em vez disso, ela colocou-lhe a ameaçadora questão de saber se Zimri teria paz depois de matar o seu mestre. Perceber. Apesar da mão de Deus estar contra a sua família, ela não se importou e enfrentou alguém que era apenas a espada em sua mão. Somos demasiado propensos, quando estamos em apuros, a explodir de raiva contra os instrumentos de nossos problemas, quando deveríamos ser submissos a Deus e apenas ficar com raiva de nós mesmos. Ela se confortou com a crença de que as ações atuais de Jeú acabariam por resultar em sua própria ruína e que não encontraria paz nela. Ele isolou-a de todas as pretensões de paz, e agora ela pensava em isolá-lo da mesma maneira. Os reformadores e reprovadores que agem podem enfrentar dificuldades, mas não devem ser com medo. Filipenses 1 versículo 28. E de forma alguma se assuste ou se intimide com qualquer coisa vinda de seus oponentes, pois tal firmeza e a ausência de medo de sua parte é um sinal claro, uma prova e um selo para eles de sua iminente destruição, mas um sinal claro para você de libertação e salvação, e isso também de Deus. Ela citou um precedente para desencorajá-lo de prosseguir com esta aventura. Será que Zimri paz? Quem é o Zimri de quem fala a rainha Jezabel? O homem que veio salvá-la chamava-se Jeú, não Zimri. Veja, este Zimri era um homem que subiu ao trono através de sangue e traição e, dentro de 7 dias, foi obrigado a colocar fogo no palácio sobre sua cabeça e sobre si mesmo dentro isto. Jezabel estava essencialmente dizendo a Jeú, você pode esperar uma situação melhor. Mas este não foi um caso semelhante. Se o caso fosse semelhante, teria sido apropriado lembrá-lo, pois os julgamentos de Deus sobre aqueles que nos precederam de qualquer forma pecaminosa deveriam ser advertências para tenhamos cuidado para não seguir seus passos. Foi um erro comparar Jeú com Zimri. Embora as ações de Zimri fossem motivadas apenas por seus próprios desejos egoístas e crueldade, Jeú foi ungido por um profeta e executou suas ações por ordem do céu. Ao comparar pessoas e coisas, devemos ter o cuidado de distinguir entre o precioso e o vil. Jeú pediu ajuda contra a mulher, indiferente às suas ameaças, e gritou, quem está com meu? De acordo com Reis capítulo 9 versículo 32. Então Jeú ergueu o rosto para a janela e disse, quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Ele foi chamado para fazer a obra de Deus reformando a terra e punindo aqueles que o corromperam.
Isto. Ele agora procura ajuda nesta tarefa, esperando que haja outros dispostos a ajudar e apoiá-lo. Ele levanta o estandarte e faz uma proclamação como Moisés: quem está do lado do Senhor? E o salmista: quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem me defenderá contra os que praticam a iniquidade? Salmo 94, versículo 16. Note-se que, uma vez iniciado o trabalho de reforma, chegou o momento de perguntar quem era a favor da isto. Seus próprios assistentes atraíram e a entregaram a ele para executar sua legítima vingança. 2 ou 3 eunucos olharam para Jeú com tal semblante que o encorajou a acreditar eles estavam do seu lado, e para eles, ele pediu para não prendê-la ou prendê-la até mais ordens, mas sim derrubá-la imediatamente, o que era uma forma de apedrejar criminosos, lançando-os de cabeça de algum lugar íngreme. Como resultado, ela sofreu as repercussões do apedrejamento que infligiu a Nabote. Eles a jogaram no chão. De acordo com o capítulo 9 de Reis, versículo 33. E ele disse: jogue-a no chão. Então eles a jogaram no chão, e um pouco do sangue dela respingou na parede e nos cavalos, e ele a pisoteou. Se a ordem de Deus pudesse justificar Jeú, então a ordem de Jeú também poderia justificá-los. É possível que eles tivessem uma antipatia oculta pela maldade de Jezabel e a odiassem, apesar de o fato de eles a terem servido. Também é possível que ela tenha sido cruel e prejudicial para aqueles ao seu redor, e eles foram satisfeitos com a oportunidade de se vingar dela. Finalmente, é possível que tenham feito isso porque viram o sucesso de Jeú e esperavam agradar com ele e manter suas posições em sua corte. Ela foi jogada contra a parede e a calçada, e depois os cavalos, todos cobertos de sangue, pisoteou-a enquanto ela ainda estava viva. Esta foi a maneira mais vergonhosa pela qual ela poderia ter sido condenada à morte. Testemunhe a destruição do orgulho e da crueldade e então declare que o Senhor é justo. Os próprios cães completam sua vergonha e ruína, segundo a profecia. Depois que Jeú se refrescou no palácio, ele pensou que a melhor maneira de mostrar respeito por Jezabel era enterrá-la. Apesar de ser uma pessoa terrível, ela era filha de um rei, esposa do monarca e mãe do rei. De acordo com o versículo 34 de Reis 9. Quando ele entrou, comeu e bebeu, e disse: vê agora esta mulher amaldiçoada e enterra ela, pois ela é filha de um rei. Mas embora ele tivesse esquecido o que o profeta disse, Deus não se esqueceu. De acordo com Reis 9, versículo 10, e os cães comerão o corpo de Jezabel no território de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então ele abriu a porta e fugiu. Enquanto ele comia e bebia, os cães devoraram o cadáver dela para que nada fosse, restou apenas o crânio nu, o rosto pintado desaparecido, e os pés e as mãos. De acordo com o versículo 35 de Reis, foram sepultá-la, mas não encontraram nada dela, exceto o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães vorazes não respeitavam a dignidade de sua linhagem. Para eles, a filha de um rei estava no mesmo nível que qualquer outra pessoa. Mesmo que mimemos nossos corpos e os usemos luxuosamente, saibam quando eles serão um banquete para os vermes debaixo da terra. Quando Jeú foi informado disso, lembrou-se das palavras aterrorizantes que haviam sido anteriormente.